hoje o controle da informação se dá através da mídia. Então, por isso que a burguesia mantém os grandes monopólios de comunicação. É por isso que a burguesia detém as grandes redes de TV, de rádio e de jornal. Um jornal é necessário para uma organização política de combate. Imprensa, papel, isto é necessário para a organização política de combate. Para os trabalhadores é fundamental ter os seus próprios meios de comunicação, o seu próprio jornal, o seu próprio portal da internet, se utilizar das ferramentas de informação para defender os seus próprios interesses, para se contrapor aos interesses da burguesia. O nosso primeiro órgão de imprensa se chamava Independência Operária. E era um jornal que, no princípio, ele foi tirado na Argentina, em 73, 74, se tiraram 2 primeiros números na Argentina. Depois, a partir do 3º número, ele começou a ser feito aqui no Brasil, com o mimeógrafo a álcool, ainda naquela época. Muito precário, muito precário. A gente tinha pouquíssimos companheiros, era pequenininho o nosso grupo, chamava Liga Operária, e também era um grupo que não tinha, assim, muita gente, muitos companheiros que soubessem fazer um jornal. Uma vez um militante veio transportando numa mala, daquelas malas velhas, que eram de papelão ainda, e não fechavam direito, e no meio da rodoviária de São Paulo, a mala abriu e os jornais se espalharam na rodoviária inteira. E o mais engraçado, não sei, foi trágico, né, mas engraçado, é que a população foi assim muito solícita, né, e começou a pegar os jornais e entregar para o companheiro, né, recolhendo todos os jornais, e ele desesperado dizendo, não, pode deixar que eu recolho, não tem problema, eu mesmo recolho e etc., com medo de que alguém pudesse levar aquilo para a polícia. Depois, isso daí durou pouco tempo, logo que eu entrei, depois nós já fizemos, aí já surgiu a Convergência, e aí sim que nós começamos a fazer um jornal tabloide, com mais recursos. E nós fizemos em 89 uma operação que era para publicar um jornal de 4 páginas, grande formato, standard, que nós chamávamos de panfletão de Tu. Vamos para essa experiência do jornal de agitação nas fábricas, é um jornal muito importante, com uma experiência de uma linguagem muito direta, as matérias tinham 20, 30 linhas no máximo, e aí passamos para o Jornal da Frente Revolucionária, primeiro, e depois Jornal do PSTU, e depois Opinião Socialista. Primeiro, o Jornal da Frente Revolucionária, que teve um papel muito importante, porque nele nós publicamos todos os debates prévios à fundação do PSTU. Aquilo animou muitos militantes que estavam participando, e muitos se aproximaram do PSTU, inclusive no seu congresso de fundação, porque viram no jornal um espaço para a discussão política. Agora, eu acho que o grande momento é a criação do Opinião Socialista. Então, o jornal Opinião Socialista nos recoloca a nossa imprensa de uma maneira que nos permite voltar para fora, né? O processo de construção do PSTU nos voltou muito para dentro. A Opinião Socialista nasceu no período de auge do neoliberalismo. E era uma tentativa de ser uma opinião de esquerda que combatesse a avalanche neoliberal e antimarxista que existia no mundo e no Brasil. Lançamos a campanha por um novo jornal, definimos o seu perfil, tomamos várias iniciativas, não é? Mas nós levamos tudo isso para uma reunião do Comitê Central, né, da Direção Nacional do Partido. Isto foi para discussão. Ficaram 2 nomes. Um era Opinião Socialista, que era o nome que a redação tinha levado, e o outro saiu destes vários nomes que foram levantados. Se não me falha a memória, era Vanguarda Socialista, alguma coisa pelo Vanguarda Revolucionária, alguma coisa assim. Bom, isso foi para votação. Eu estava desesperado, porque o outro nome era pavoroso. E ganhamos por 1 voto a votação.
Uma edição do Opinião Socialista que me marcou, até porque coincide com a minha entrada, com minha aproximação com o partido, foi o Fora FHC. Na época do Fora FHC, o jornal que falava sobre a Marcha dos 100 mil, que foi a primeira grande manifestação que eu fui. As capas que eu me lembro que foi bastante interessante, exatamente a capa com o Cafu levantando a taça, escrito na camisa da Seleção Brasileira 100% Jardim Irene, né? E um jornal mais recente que me marcou bastante também foi um jornal, se eu não me engano, de 2004, sobre as enchentes no Rio de Janeiro, onde saiu um trabalhador com, se eu não me engano, caixas ou malas em cima da cabeça com água até a cintura. Eu acho que o jornal do partido, ele é também as pessoas que o fazem, né? E eu queria registrar o nome de duas pessoas que foram muito importantes nisto, né? E lembrá-las, né? Acho que é importante registrar isto. Um é o Sinésio Alves Júnior, que morreu no ano passado, e a outra, Silvana Foá. Silvana, ela estava quando eu entrei no jornal em 89. Essa frase dele, do jornal como organizador coletivo, eu acho que é uma frase muito, muito importante, né? E muito verdadeira, em todos os sentidos, né? No começo, quando eu entrei no partido, me falava essa frase, eu não entendia direito. Eu falava organizador, o que o jornal consegue organizar? Porque às vezes vai uma pessoa, pega o jornal, lê sozinho na casa dele e pronto, né? O jornal ele em si é um militante, né? Que vai aonde os outros militantes não podem ir. Essa questão da defesa do caráter leninista do partido, hoje, é um dos temas mais caros para o marxismo revolucionário. Para aquelas organizações que ainda reivindicam o socialismo e a revolução como estratégia. E, na verdade, muitas dessas organizações têm acabado com seus jornais impressos. Eu acredito a isso, não simplesmente o fato de nós termos visto nos últimos anos o desenvolvimento das novas mídias de internet, de redes sociais, porque outras organizações fizeram isso no passado e ainda não haviam essas novas mídias, né? Eu vejo que isso se deve muito mais a uma pressão ou de tipo parlamentar ou de tipo sindicalista. O que existe é o desaparecimento em todo o mundo, por parte da esquerda, da concepção de estruturar núcleos de trabalhadores, de jovens, organizados na base das categorias, no trabalho político e sindical cotidiano, que implica numa luta ideológica, numa luta programática, numa luta política, que tem que ser alimentada através de um jornal. Essa é a concepção leninista de partido. Não é só o jornal e os núcleos. É o trabalho político cotidiano. Essa concepção do trabalho político cotidiano é que a esquerda abandona, porque privilegia uma ótica parlamentar, simplesmente a luta pelos votos. E para isso não precisa de um jornal regular, cotidiano. Não tem, Lenin tem de fato uma teoria do partido muito sofisticada, diga-se de passagem, que tem no jornal uma peça-chave, um pilar fundamental. Eu insisto muito numa coisa. Nas leituras mais comuns sobre a cisão entre os bolcheviques e os mencheviques, afirma-se que no segundo congresso o que explode o Partido Operário Social Democrata Russo é a votação dos estatutos. Não é. A votação dos estatutos termina e o congresso continua. O que explode a organização é a composição da redação do jornal. É votada uma redação e a mudança de posição de Plekhanov faz com que os bolcheviques, que haviam sido maioria na discussão do estatuto, se tornem minoria na condução do jornal. E Lenin não aceita isso, porque isto significa justamente abalar o fundamento do partido. Existe uma necessária interação e atualização das formas de comunicação. Mas não existe
junto com a internet, o desaparecimento da imprensa escrita. Existe o desaparecimento da imprensa escrita da esquerda socialista. O jornal tem uma vantagem insubstituível, que é o único que tem a informação e o suporte juntos a um custo muito baixo. Se você pudesse distribuir notebooks ou tablets ou coisas pelo estilo para todo mundo na porta da fábrica ou no bandejão, poderia ter resolvido o problema. Mas como isso não é possível... Elas são um complemento, elas não colocam o jornal impresso para o movimento operário na lata do lixo da história. Mas, pelo contrário, elas podem fazer com que o próprio jornal tenha uma potencialidade muito maior, um poder de fogo muito maior. E o jornal, para o partido, para o PSTU, cumpre uma função que a internet ou mesmo a TV não poderia cumprir, que é o papel de você travar uma discussão direta com os ativistas. Ele permite um contato humano. A atividade do militante segue sendo uma atividade fundamentalmente prática e humana. E nessa atividade prática e humana, o jornal impresso, ele segue sendo fundamental e não pode ser substituído pelas mídias eletrônicas devido a essa característica da atividade militante. Ele me ofereceu o jornal, falou que tinha ingressado no partido recentemente, era Convergência Socialista ainda, estava em processo de fusão, mas ainda era Convergência Socialista. E ele me ofereceu o jornal. E através do jornal, o jornal me ganhou praticamente. O primeiro jornal me ganhou. Eu entrei com o jornal. Como é que pode ser? Eu militava no Centro de Estudantes Universitário de Engenharia, eu fazia engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A primeira coisa que eu me lembro de chegar na universidade para fazer matrícula foi da banca da Convergência Socialista. Estava no saguão do prédio, vendendo jornal e vendendo livros. E foi através da Opinião Socialista que eu conheci o PSTU realmente, assim. Eu já tinha visto durante a campanha eleitoral na TV, mas tinha sido uma coisa muito superficial. Quando eu entrei, na verdade, eu entrei na Convergência Socialista. Em 88 não existia ainda o PT, o PSTU. Em 88 não existia o PSTU, nós éramos uma corrente interna do PT. E o jornal da Convergência, naquele momento, cumpriu um papel muito importante na minha captação. Hoje nós temos uma equipe de comunicação, um estúdio de som e imagem, um site que é um dos melhores sites, não o melhor site da esquerda brasileira. Lançamos a TV PSTU. Tudo isso era inimaginável há 10 anos atrás para todos nós. Muitas vezes, os ativistas sindicais acham que a luta sindical em si é a luta. E nós damos muita importância à luta sindical. Mas existe, dentro da concepção leninista, uma importância fundamental da luta política e a luta ideológica. É ela que, na realidade, decide estrategicamente a luta pelo poder. Eu acho que hoje a Opinião Socialista é melhor do que ele era. Ou seja, eu acho que o jornal tem melhorado muito com o passar do tempo. Ou seja, superou uma série de problemas que nós tínhamos, né? O jornal deve trazer para os trabalhadores essa visão de mundo. O que os socialistas pensam que o mundo deve ser? Como os socialistas pensam que o mundo deve funcionar? Quais são as razões para que o mundo funcione tal como funciona? E por que o mundo não por que o mundo não é diferente do que é? Nós precisamos fazer com que o jornal toque os corações dos trabalhadores, né? Toque nos seus problemas mais sentidos. Esse é um grande desafio da Opinião Socialista. Fazer com que essa luta que vai se desenvolver agora contra o governo Dilma tenha, na opinião, um instrumento, uma ferramenta necessária. Não um jornal a mais, mas um instrumento para a luta cotidiana. Não algo dispensável, uma informação a mais. Não, uma ferramenta indispensável.